Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou o professor Leandro. Hoje nós damos continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre tecnologia da informação. Desde já convido vocês a compartilharem a live de hoje com os amigos, com os colegas de vocês. Nós ficaremos muito felizes se vocês puderem fazer isso. Bom, como vocês já sabem, no mês de outubro nós estamos trazendo esse ciclo de palestras sobre o tema tecnologia da informação, visto que a gente percebe aí nos últimos tempos uma demanda crescente por profissionais dessa área, seja aqui no nosso município de Medianeira, na nossa região, no Brasil e no mundo todo. Então, hoje nós teremos o prazer de ouvir falar aqui com muita propriedade sobre esse assunto o Leandro Scalabrini, empresário aqui da cidade de Medianeira, sócio fundador da SWA Sistemas, dentre outras empresas também. Então, seja muito bem-vindo, Leandro, traga aí todas as informações que você tiver, fique à vontade para conversar com os nossos jovens. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os jovens aí que estão com a gente nessa, eu diria assim, não é uma palestra, é um bate-papo, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque para falar um pouquinho da nossa história, eu acho que nós somos de Medianeira, a gente nasceu na incubadora em Medianeira. O grupo SWA hoje trabalha em duas grandes verticais, uma na área de educação, que é a SWA Sistemas, e a outra a Neocred, que é uma fintech na área financeira, e hoje são empresas que a gente, de Medianeira, leva a tecnologia para o Brasil inteiro. Para vocês entenderem aí, hoje, por exemplo, a gente tem 5% dos alunos que fazem faculdade no Brasil hoje passam para nossas plataformas. Fala assim, 5%? Então entenda o seguinte, que todo o restante do mercado de educação no ensino superior, todas as empresas ficam com 95%. Então, 5% hoje nós somos entre as 5 maiores empresas do setor no Brasil. Assim como no setor financeiro, a gente atende 18% das cooperativas de crédito, registradas no Banco Central, então aí também é uma boa fatia. E aí, hoje a SWA, agora no mês de outubro, né, fez 15 anos, nós somos uma empresa da incubadora tecnológica, sou egresso da UTFPR de Medianeira e tal, e a gente acabou de adquirir uma empresa concorrente aqui em Curitiba, na capital, e aí nós estamos aí no processo agora não só de crescimento como de expansão da nossa carteira, mas também a gente já chegou ao nível de estar começando a comprar outras empresas do setor que faz parte do nosso processo de expansão e crescimento. Então, Leandro, acho que vamos fazer um bate-papo aqui, você pode estar fazendo perguntas aí, os alunos também podem estar fazendo perguntas, a gente vai respondendo, porque o foco principal aqui é falar sobre tecnologia, falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo, o que a galera quiser ouvir, aí nós estamos abertos a falar. Hoje a SWA, nesses 15 anos, nós estamos aí chegando a 70 pessoas na operação, aí em Medianeira, e se somar Curitiba, aí estamos... 70, passa um pouquinho de 70 pessoas na operação agora. Nós estamos com 30 vagas em aberto, Leandro, tá? De todos os segmentos, desde o segmento administrativo, RH, segmentos de tecnologia, suporte, implantação, enfim, todos os segmentos da empresa. E então, aí se você conhece alguém, a gente já pegou, né? Nós estamos com 5 ou 6 jovens aprendizes aí do CMR, dentro do setor de tecnologia, então. E assim, a SWA acho que é uma grande oportunidade. A gente fala assim, Medianeira, eu quero ir para... Não, Medianeira, eu sou do Sudoeste Paraná e fui para Medianeira. E empreendi em Medianeira. E hoje nós estamos indo para Curitiba, mas a nossa sede operacional continua em Medianeira. Acho que aqui, então, é uma cidade que tem muito um ecossistema e tem todos os atributos necessários da gente fazer bons trabalhos, ter grandes empresas, bons profissionais, atrelado aí uma boa qualidade de vida e educação, né, que a gente tem. Porque a gente tem a oportunidade de ter uma cidade boa para se morar, tem toda uma estrutura, se for pegar da micro-região, nós temos uma referência na micro-região aí dos municípios ao redores, né, depois de Cascavel e Foz. Nós temos logística com o aeroporto internacional, nós temos boas, enfim, temos universidades federais, nós temos todo um ecossistema, e eu acho que a gente tem que valorizar isso que a gente tem aí na nossa cidade. Maravilha. Sobre isso que você falou, sobre ecossistema, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muitos empresários de vários ramos, inclusive, falarem sobre isso. O que você teria, assim, como... se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes quem não é da área acaba não entendendo, lembra lá do ecossistema de biologia, então explica para o pessoal um pouquinho sobre isso.
Boa, então assim, vamos pegar o exemplo de biologia, né? Você sabe que quando você fala de biologia tem vários atores. Vamos pegar uma cadeia, né? Tem que ter todo esse ecossistema são vários atores, vários componentes que montam o ecossistema. Ó, desde uma formiga, né, uma borboleta, um cachorro, faz parte de todo esse sistema. No setor empresarial, ele não foge muito disso. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente fala assim, por exemplo, vocês fazem parte do ecossistema. O CBR faz parte do ecossistema. O mercado faz parte do ecossistema. Uma loja de bike, eu gosto de andar de bike, faz parte do ecossistema. Então, o que é um ecossistema? Assim como no meio biológico tem um ecossistema que calibra tudo isso, o setor empresarial também tem. Porque para a SWA crescer, ela tem que estar num terreno fértil. O terreno fértil não é só ela. Então, a gente tem que ter o CMR que forma pessoas, a gente tem que ter o Mondrone que forma pessoas, nós temos o TFPR que forma pessoas, que é o que nós temos uma incubadora que forma outras empresas, que, por exemplo, a SWA não desenvolve tudo, tem soluções que a gente também compra. Hoje a gente compra muita solução tecnológica. Então a gente tem a necessidade de pessoas para vir trabalhar, fazer parte do nosso time. A gente fala nossa nave, nós temos aí missões que a gente tem que cumprir com isso. Então a gente tem que fazer pessoas que faz parte da nossa nave. Aí contratos de serviços de empresas que nos ajudam. Então, e para as pessoas morarem e trabalhar na SWA, elas também têm que ter um bom restaurante, que eles vão comer de meio-dia, tem que ter a logística, tem que ter o mercado também para viver bem, tem que ter moradia. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de ecossistema, a SWA, eu particularmente, como empresário, a gente trabalha junto com a associação comercial, a gente trabalha com a prefeitura, agora temos esse projeto Jovem Aprendiz, que é trabalhar todo um ambiente, um ecossistema onde que você possa trabalhar, viver, morar, crescer, ter uma boa qualidade de vida, sem precisar ir para outros lugares. Se olha mais de saúde mesmo, hoje a média nacional, a média mundial é 3 médicos e meios para cada 1.000.000 habitantes. Medianeira está com 5,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, nós somos medianeira hoje, e isso faz parte de qualidade de vida, isso faz parte do ecossistema. Então, quando a gente trabalha ecossistema, eu como empresário, a gente não trabalha só a área de tecnologia, a gente trabalha tudo que tem ao redor, que faz com que a gente consiga trabalhar, viver, crescer, se desenvolver como pessoas, atingir os objetivos de vida e se sentir feliz, uma boa experiência. Que o maior objetivo final é a gente viver bem e realizar os nossos sonhos. Então, trabalhar na SWA, por exemplo, ela tem que ser parte de um sonho, de um projeto de vida. Não é estar lá só pelo dinheiro, tem que ter um propósito muito maior, porque daí todo mundo fica mais leve, o trabalho fica mais leve. Então, resumindo, Leandro, é que quando a gente fala ecossistema, a gente trabalha tudo isso, desde a formação, que é o curso aí do CMR, ou o próprio CMR, a formação de pessoas, o ambiente que a gente vive e as empresas também que a gente trabalha, e as soluções, que é aquilo que a gente colabora com o mercado. Então, hoje, dentro da SWA, nós temos aí a nossa mantra, né? Que é a tecnologia que move e transforma pessoas. Então, a tecnologia que move e transforma pessoas, né? A nossa campanha não é só apenas os alunos que estudam nossas plataformas e que buscam uma qualidade de vida melhor, mas também as pessoas que estão dentro do nosso grupo das empresas, que é a SWA, Neocred, agora a Mateus Soluções aqui em Curitiba, que também tem os seus objetivos, e a gente também move e transforma pessoas que estão dentro da empresa. Então, a nosso mantra é a tecnologia que move e transforma pessoas. Maravilha, Leandro. Eu gostaria que você trouxesse também para o pessoal um pouquinho da história da SWA, porque até, né, talvez alguns dos aprendizes que estão nos assistindo hoje aqui tenham participado da outra oportunidade. Eu acho que faz um pouco mais de um ano, o Leandro já esteve participando de uma palestra aqui com a gente, e contando um pouco da história da SWA também. Mas para alguns talvez isso seja novidade. Então, se você quiser contar um pouquinho como que surgiu a ideia, qual que foram os propósitos, os objetivos lá no início dessa história toda. Quando eu falei antes na última pergunta, falando do ecossistema, que cada um tem um propósito, né? Um plano de vida, objetivo de vida, quer trabalhar, fazer tal coisa no futuro, viajar, né? Ter filhos, casar, outros não, enfim, né? Cada um tem o seu propósito de vida. O meu propósito de vida era sempre empreender. Então, desde os meus 16 a 7 anos, o objetivo é ter meu próprio negócio, né? E aí,
eu vim para e o meu primeiro contato com a tecnologia, talvez muitos de vocês nem tinham nascido ainda, mas foi em 95. Então, e aí eu falei, é isso que eu quero, tá? Dá para minha vida e tal. Então, na faculdade, quero empreender nessa área. E aí fiz vestibular, fiz alguns vestibulares na oportunidade e acabei passando na UTF, naquela oportunidade era Cefet, ainda não era UTFPR, e vim para Medianeira, mas sempre com o propósito de, em algum momento, empreender. E aí fiz vários estágios e tal, um dos estágios foi na FACEMED, hoje o DC Medianeira, e lá a gente começou um projeto do setor de educação. E de algum momento esse projeto nasceu a SWA em 2006, primeiro de outubro de 2006. A gente fez uma proposta para a mantenedora da FACEMED naquela oportunidade, hoje o DC, e eles aceitaram de a gente criar a empresa e começar a atender, continuar atendendo a universidade com um departamento de tecnologia que era interno, mas terceirizado. E aí nasceu a SWA. A SWA, então, nasceu dentro da incubadora tecnológica, que é hoje, indo lá perto do lado da UTFPR, que agora está sendo transferida para o Parque Tecnológico, lá do lado do CTG. E aí a gente ficou na incubadora por 2 anos, como qualquer outra empresa júnior, começa dificuldade e tal. E o nosso primeiro cliente foi olha, nós incubamos em 2006, e o primeiro contrato de cliente depois da FACEMED foi em 2008. E aí que a gente realmente entrou no mercado em Guarapuava, então a gente já não nasceu local, já nasceu estadual, porque o nosso segundo cliente foi em Guarapuava, e aí a gente começou uma batalha, né, a nível nacional. O segundo cliente já foi em Curitiba, o terceiro cliente já foi lá em Campo Mourão, aí o outro cliente já foi lá no Nordeste, e assim a empresa começou. Então, a SWA nasceu na incubadora, daí nós saímos, fomos para o centro, né, e hoje estamos feita a rodoviária, e aí nesses 15 anos agora a gente está indo, semana passada participando da banca, e em janeiro a gente muda para o Parque Tecnológico. Uma estrutura totalmente, inclusive fiquei sabendo hoje, a nossa arquiteta encaminhou, nós estamos competindo num projeto arquitetônico a nível nacional com um dos ambientes de ambientes da área do setor de tecnologia inovador. Depois eu posso até mandar os videozinhos de como vai ficar o nosso projeto, a nova sede, para compartilhar com vocês. Então, a gente trabalha, e hoje, desde o começo do surgimento da empresa, que a gente nasceu, a gente sempre focou muito na qualidade, nas pessoas, porque o resultado de uma empresa, de um negócio, ele não é o foco principal, mas sim um foco secundário. Então, ele é como, assim, a eficiência da operação é o resultado. Então, a qualidade de vida, tudo que a gente transforma na empresa, a gente faz o nosso trabalho com um objetivo e o retorno financeiro tem que ser o resultado. Nunca o foco principal não é ser o dinheiro, mas sim as pessoas e aquilo que a gente leva para a sociedade. E com base nisso, a gente tem hoje ganhado muitos prêmios de inovação, como empresas melhores práticas de gestão, a gente tem projetos de inovação, FINEP, captação de recursos, a gente tem classificado entre as melhores empresas inovadoras e de crescimento no Paraná e entre as melhores do Brasil. Recentemente recebemos um prêmio, né? Medianeira, olha, galera, tinha até nem comentei no começo, Medianeira recebeu recentemente como um dos melhores, no oeste do Paraná, que são 42 municípios, como o melhor ambiente de inovação e empreendedorismo consolidado da região, tá? E a SWA foi o melhor case de empreendedorismo e inovação do oeste do Paraná. São 42 municípios, competindo com Foz, Cascavel, Toledo, até Guaíra e tudo mais. Então, reforça um pouquinho do ambiente que a gente tem em Medianeira. E, enfim, um pouquinho da história da empresa. E depois eu posso estar encaminhando mais alguns vídeos falando. Mas aí são 15 anos assim, de muita batalha, porque querendo ou não, quando a gente começa. Hoje, quando a gente chegou, nada é de graça. Acho que tem muito suor de muitas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 70 pessoas, mas já passou pela empresa 15 anos 168 pessoas. Então, foram 168 porções de vidas, e algumas que se doaram parte da sua vida. E hoje nós temos 70 pessoas que diariamente entram que saem desse caso, que doam parte da sua vida para fazer com que tudo isso aconteça. Então, isso em Medianeira hoje, né? Então, enfim, é um pouquinho da história da empresa aí. Comemoramos 15 anos, pessoal, só para finalizar aqui, andando fora,
foi uma festa na Excalibur, tá? Foi uma balada, foi na sexta-feira do dia 1º, entendeu? Tivemos aí mais de 150 pessoas participando, porque participou a família, participou os pais e tudo mais, né? Então, muito legal. Inclusive, eu vi uma foto muito bacana de você segurando uma plaquinha dizendo no início essa festa era com uma caixinha. Achei muito criativo, muito legal. É bom comemorar quando a gente começa a construir uma coisa significativa. É legal, assim, até falando isso aí, né? Porque no começo, ó, tinha poucas pessoas que bebiam cerveja, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, Leandro, nós temos um bar interno. Então, nós temos hoje, internamente na empresa, nós temos um boteco. E um dos indicadores que nós temos dentro da empresa, a gente sabe que, lógico, tem água mineral e Coca-Cola também, mas temos um indicador de consumo de bebida lá, porque isso significa a felicidade, né? O quanto as pessoas estão tranquilas, é o prazer de vida de estar na empresa. Então, quanta Coca-Cola a gente tomou, né? E quanta cuca a gente comeu, porque nós temos cada coisa que a gente conquista, a gente brinda com coca e cuca. Inclusive, é das culturas nacionais que a gente tem. E no final da tarde, muitos ainda brindam com a cerveja dentro da empresa. Então, você vê com um pouquinho, é um ambiente totalmente diferente do tradicional. Leandro, assim, hoje o seu e-mail vai chover currículos lá, a galera vai querer todo mundo trabalhar no ambiente SWA. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão. Esse estilo dessas empresas mais voltadas para a tecnologia. A gente vê em filmes, assim, a gente vê em séries, e se falar em tecnologia, as pessoas vão lembrar de Google, por exemplo, e aí ver aquela forma toda diferente de trabalho. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência, como que é com vocês? Tá, só vocês terem uma ideia hoje, eu não sei quem abre a empresa e quem fecha a empresa, né? Então, hoje quase todo mundo entra e sai a hora que quiser. Então, a empresa entra em operação das 7 da manhã até as 9 horas da noite, né? E a gente tem os times têm missões, então tem objetivos. Então, objetivos de projeto de desenvolvimento, objetivos, metas comerciais, atendimento e tudo mais. Como isso vai ser feito, é o time que conduz isso. Eu não chego para um time e falo assim, olha, vocês têm que fazer dessa forma ou tem que desenvolver de tal forma. É tipo uma gincana, né? Você tem lá uma meta e você tem que cumprir. Como essa meta ou esse objetivo vai ser cumprido, o time que decide. Porque assim, ó, quando a gente contrata alguém, e aí deixando, né, para quem quiser interagir com a gente, manda um currículo lá, um e-mail dizendo para rh@swa.com.br. Quem vai conversar com vocês não será eu. Então, hoje, praticamente, eu conheço as pessoas tomando café na cozinha ou lá no boteco, às vezes tomando uma cerveja, tomando uma Coca-Cola. Porque o compromisso é com o time, não é comigo. Então, assim, o time tem um objetivo, né? Pegar uma bandeira lá no topo da montanha, por exemplo. E esse time, ele tem, você vai ter 10 membros, por exemplo. Então, SWA, tem um SWH, né? E aí, corrigindo ali. Então, hoje vocês vão conversar com os times quem recruta hoje na empresa são os times que vão fazer parte. Então, assim, o time tem uma missão e ele precisa pegar mais algum membro, é ele que vai fazer a contratação. Então, o compromisso de vocês é com o time. Então, refaça a pergunta, Leandro, eu acabei perdendo o fio da meada aqui. Sentido assim de como que é esse ambiente, é o que você está falando mesmo. Lá. Existe mesmo esse ambiente de, nossa, então, uau! Isso, então o que acontece? Então, primeiro, a gente trabalha, o compromisso é com o time, então o time que contrata. Então, não é eu, o RH apoia isso aí, tá? Mas é o time que contrata. E segundo, a gente, da tecnologia, trabalha com criação, é arte. Criação é arte, não é tipo linha de produção. Você tem que entrar 8 horas da manhã, sair meio-dia, entrar 1h10 e sair às 6. A gente não precisa, pode entrar às 8h30, você pode entrar, lógico, você não pode entrar a hora que você quiser, mas assim, não precisa ser naquele horário. E você pode sair antes, você pode compensar depois. E a gente tenta. Por que a gente tem um boteco interno? Porque às vezes eu tô lá, eu trabalho com criação. Eu não tenho uma ideia agora. Mas se eu sentar e tomar uma coca e comer uma cuca, pode ser que eu despareça e sair e eu volto com uma ideia já formada e eu não perco tempo. Então, o processo de criação, que é a tecnologia, não necessariamente é hora contada, mas sim produto entregue.
Então, não importa se você trabalha 5 horas ou 8 horas, não importa que a missão que você teve, você cumpriu. E aí, como nós estamos no processo de criação, quanto mais descontraído e mais for o ambiente, melhor. Então, a gente tem boteco, a gente tem rede, a gente tem puff, a gente tem ping-pong, a gente tem... vai ter sinuca, na nova sede vai ter sinuca, vai ter pimbolim, vai ter videogame, vai ter baralho, tem torneio de truco interno. Então, para nós não faz diferença. O que importa é, chegou no final do mês, final do trimestre, as missões foram cumpridas, os objetivos foram cumpridos, as metas foram cumpridas, isso que importa. Como foi feito é outra questão. E aí é um pouquinho que a Google traz, né? A Google também trabalha com base em projetos, então não é horas, a gente não trabalha quantas horas você fica da empresa. Não, eu quero saber o seguinte, o que você entregou no final do mês. Então é essa filosofia que a gente trabalha hoje, né? Tem pessoas que trabalham um dia na empresa, um dia em casa, para nós não faz diferença. Até a nova sede vai ser estilo coworking, ninguém vai ter o seu próprio lugar. Você trabalha onde você quiser, do jeito que você quiser e como você quiser. Quem que coordena isso aí? Aí o gestor de equipe. O gestor de equipe que tem a missão, ele vai definir, olha, galera, hoje vai todo mundo aqui, ó, tá todo mundo em casa. E aí cada um trabalha. Na prática, todo mundo quer ir para a empresa, porque na empresa hoje é mais legal que ficar em casa, porque lá eles brinca, né, joga e tudo mais. Mas é um ambiente bem descontraído, Leandro. Até algumas empresas que vão lá e falam assim, como assim? Você tem um bar dentro da empresa? Medianeiro, eu acho que é a única empresa que tem um boteco, que tem pinga, tem coca, tem um monte de coisa dentro da empresa. E a gente não tem problema. Não tem problema nenhum de você beber dentro da empresa, desde que você cumpra com os seus objetivos, as suas metas. E seja de maior, né? Não pode ser de menor. Que fique claro isso, né? Leandro, mas assim, lá no início, quando vocês criaram a empresa, quando a empresa começou a se desenvolver, já tinha esse DNA ou isso vocês foram implementando aos poucos, vendo que dava resultado positivo? Eu acho que isso é uma construção, né? Quando a empresa começa, o DNA, eu sempre vai um pouquinho da gente, né? Eu sempre quis uma empresa que não fosse uma robotizada, né? Uma empresa que fosse criativa. Então, tudo isso que a gente foi hoje não teve desde o início, né? Ela foi um processo de construção. O bar, por exemplo, tem 2 anos que a gente implementou, 3 anos que a gente implementou. Então, 2 anos, eu acho, nem lembro mais certo. Então, mas, por exemplo, videogame já faz uns 5, 6 anos que a gente tem, né? Então, ping-pong a gente implementou junto com o bar. Então, a gente sempre teve eu sempre defendi, quis uma empresa que fosse criativa, né? Não precisava... eu nunca abri empresa, eu nunca tive a chave da empresa. Então, os funcionários, desde o estagiário, quando começou a empresa, sempre foi eles que abriram a empresa. Então, já começa por aí. Ninguém ficou esperando na porta, alguém ir lá abrir a porta para entrar. Não. Todo mundo era o primeiro que chegava a abrir, o último que saía fechava. Não faz sentido, tipo, eu sou o dono da empresa, eu tenho que chegar com a chave e abrir, ou agora eu vou embora o que eu quiser. Não, cada um... Então, isso sempre fez DNA desde o primeiro dia da empresa. Mas a empresa ela foi construindo esse DNA, até porque ela vai das pessoas, né? Teve épocas que a gente tinha grupos que eram um pouquinho mais retraídos, que a gente tomava só 2 caixinhas de cerveja, e teve épocas agora que a gente tem que tomar 3, 4 barris de chopp. Então, depende muito da dinâmica das pessoas que fazem parte da organização. Depende muito de mim. Eu acho que depende mais das pessoas que a gente contrata. Então, normalmente, como a gente vai, ao longo do tempo, ela sempre tem uma cultura aberta, criativa, dinâmica, mas se tomava 2 caixinhas de cerveja, vai depender muito do momento da equipe. Agora, sim, a gente sempre focou no resultado. Por exemplo, chegar no final do mês, os projetos têm que estar no cronograma, o atendimento do cliente tem que estar legal, o comercial tem que ter cumprido suas metas, porque na base é o seguinte, galera, para ter cerveja, para ter ping-pong, para ter sinuca, para ter videogame, tem que ter dinheiro. Então eu sempre falo assim, ó, o comercial vendeu, entendeu? Tem dinheiro. Você tem dinheiro, a gente vai ter uma tecnologia, vai pagar o salário da tecnologia, vai pagar o salário de suporte e vai sobrar dinheiro para a gente fazer todo esse ambiente criativo. Então, é essa esteira que todo mundo tem que entender. Então, dentro da nossa gestão, todo mundo é aberto. Quanto que a gente vendeu, quanto que a gente faturou, quanto que sobrou. Para ninguém falar assim, vocês falaram que ia ter ping-pong e não tem. Não tem porque o comercial não vendeu. Ou o comercial vendeu, a tecnologia não entregou. Então, quer dizer, se algum desses times falhar com a missão, compromete toda a estrutura que a gente tem. Então, a gente sempre trabalhou nessa dinâmica de pertencimento, onde que tudo que acontece na empresa
Não importa se você é o estagiário ou você é o diretor ou gestor. Todo mundo sabe da dinâmica e você está dentro de um ecossistema, lembra do ecossistema biológico, que se um falhar, entendeu? Pode ser que impacta em todos os demais. Que bacana. Então, aquela palavra time, ela encaixa certinho para a equipe de trabalho de vocês. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Tanto é que eu já começo pela contratação. Não é eu que contrato, é o time. Porque se você for contratado pelo time e você não fizer a tua parte, alguém vai ter que fazer ela. Então, você vai comprometer alguém do time. Bacana. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Quais são as perspectivas futuras para a área de TI aqui na região oeste do Paraná? E também quais são os meios de tecnologia que terão maior destaque futuramente aqui na região? A tecnologia hoje, Paraná, nós temos um estudo que é a região oeste do Paraná, feito por um pessoal de Foz, há uns 5 anos atrás, o pessoal de uma consultoria de Foz do Iguaçu. Nós temos todos os atributos do oeste do Paraná se tornar um Vale do Silício em 50 anos. Vai depender das ações que a gente faz agora, né? Então, por exemplo, tem um jovem aprendiz tech que não tinha no Senar, no Semear, já é uma ação para daqui 50 anos a gente ter um Vale do Silício. A gente potencializar ao TFPR é uma ação. A gente tem um parque tecnológico, né, agora lá no PRCG, já é uma ação, olhando que em 50 anos, se todo mundo fazer a sua parte, nós seremos inovadores e tem empresas tão grandes quanto a Califórnia. Então, e assim, olha só, uma empresa de Medianeira comprando uma empresa na capital. Então, isso demonstra o poder que a gente também tem. Não é porque a gente mora em Medianeira, estamos em Medianeira, a gente não tem essa possibilidade. A gente vê muitas empresas das capitais indo para o interior. Mas não, agora nós temos a empresa do interior vindo para a capital. Isso demonstra a força de que o nosso ecossistema em Medianeira ele é possível, né? Então, a perspectiva hoje de ter muitas empresas. No próprio Parque Tecnológico, conversando com a universidade, nós temos aí algumas empresas já de São Paulo e de outras regiões já vindo para a Medianeira. Isso valida que nós temos um solo, um ecossistema muito fértil para empresas de tecnologia e inovação em Medianeira, tá? As próprias cooperativas hoje, elas levam produtos de Medianeira para o mundo inteiro. E querendo ou não, por exemplo, pode desenvolver uma embalagem de produtos diferentes para lá, por exemplo, e levar para o mundo inteiro. A gente pode desenvolver um sistema de rastreamento de produtividade medianeira que vai rastrear, por exemplo, lá o alemão, o italiano, o francês, vai comprar o produto da LAR no mercado e vai pegar o aplicativo, vai ter a rastreabilidade, vai ver. Veio lá de Medianeira, lá do sítio do Ouro Verde, do interior lá de Medianeira, do Joãozinho da Silva, por exemplo, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente pode produzir e essas empresas levarem para o mundo inteiro. A própria CGS exporta muito móveis. Como é que eu faço para identificar a identidade? Então, assim, tem muita oportunidade, em função da industrialização da região, de tecnologia em Medianeira. Nós mesmos, eu lancei mais uma startup agora, inclusive tem 2 jovens aprendizes do Mondrone, dentro de uma outra empresa que eu tenho, da Brasil TIC, que é a potencialização da agricultura familiar, onde que o produtor vai estar informando o que ele está plantando lá, por exemplo, salsinha, cebolinha, cenoura e tudo mais, e ele vai estar ligado dentro do ecossistema que ele vai poder, por exemplo, a LAR, por exemplo, quer comprar 1 tonelada de cenoura, ela vai poder completar isso aí com 5, 10 produtores que tem a cenoura plantada. O Max, agora em Medianeira, precisa de 1.000 pés de alface por dia, por exemplo. Ele vai saber, ele pode escolher o produtor. Então, isso são coisas que eu apresentei essa semana aqui no Sebrae Paraná, que está indo para o Sebrae Nacional, e que a gente deve descer isso de Brasil. E é desenvolvido em Medianeira por jovens que estudam no Mondrone. Então, entenda o seguinte, galera, hoje o mundo está globalizado. Você pode estar aqui em Medianeira desenvolvendo tecnologia para o mundo inteiro. E quais são as tecnologias hoje mais usadas, né? Que foi uma das perguntas. Olha, não existe. Hoje a gente tem que pensar na produtividade. As tecnologias hoje elas são muito, a mudança é muito rápida. A Isabela, por exemplo, trabalha com Java, porque a gente começou lá em 2006 com Java. Usa-se muito Java, mas em cima do Java a gente usa muitas tecnologias de front-end. Eu, particularmente, não sei a melhor pessoa para falar sobre tecnologia. A gente pode fazer uma live aqui com o pessoal da área tech da SWA falando só sobre tecnologias. Não tem problema nenhum, a gente pode até marcar, viu, Leandro? Falando assim, quais tecnologias que usa e tudo mais.
Mas eu posso dizer assim que, no final da história, o usuário final, não importa se eu fiz em PHP, em Java, ou qualquer outra tecnologia que tem agora da Microsoft, que eu nem sei dizer. O que importa é que funciona, ele instala, e a hora que ele precisa, ele seja fácil de usar. E é isso que importa no final. Mas sim, tem muitas tecnologias hoje que ajudam e aceleram o desenvolvimento. Então, qual que é a melhor tecnologia? Vai depender daquilo que você fizer. Por exemplo, lá no aplicativo do produtor, o pessoal está usando uma tecnologia que eles acreditaram que para aquela solução, para o usuário que é o produtor lá do campo, vai ser aderente a ele. Na SWS Certificação, para fazer um aplicativo muito parecido, a gente usa outras tecnologias. Então, o que importa no final é qual a tecnologia que gera maior produtividade, que você consiga fazer de forma mais rápida, que seja fácil a manutenção depois, e que você sabe que você dormindo e que se der algum problema, você corrige de forma rápida, né? E aí, esse mercado, não sei dizer, pode dizer o seguinte, daqui 2 anos as tecnologias são outras, vai surgir muita coisa nova, e esse é um grande desafio, inclusive, do setor de tecnologia, que é acompanhar toda essa evolução. Mas aí faz parte da nossa loucura aqui, né? Que a gente fala que do nosso jogo da área de tecnologia e de inovação. E tem que acompanhar esse ritmo, que é um ritmo bem acelerado. Que bacana, Leandro. A Maria Eduarda, ela traz uma pergunta voltando naquele assunto que a gente vinha falando lá atrás. Quais seriam as desvantagens? Então, por outro lado, quais seriam as desvantagens de trabalhar em um ambiente descontraído? Talvez algumas pessoas acabam achando que podem fazer o que quiserem. Como que você enxerga isso? Quando a gente entra assim, ó, existe essa preocupação. Mas o que acontece? Quando a empresa desenvolve um ambiente, porque assim, ó, para ter um bar interno, voltando ao bar, não foi assim, vamos criar o bar. Não. Foi um trabalho de construção de cultura organizacional ao ponto que amadureceu de tal forma o ambiente de trabalho que permite ter um bar interno e a gente não tenha problema. Faz 2 anos e meio, a gente nunca teve problema, por exemplo, de alguém beber e começar demais na empresa, a gente nunca teve esse problema. Mas assim, não foi assim, vamos fazer um bar, não. Teve uma construção de cultura que faz com que as pessoas que estão naquele ambiente entendam o que é uma cultura descontraída. É uma cultura, é descontraído, eu posso ir voltar, eu fazer, mas eu tenho um compromisso, que é fazer o meu trabalho. Então, se eu não então o fato de ter o bar, uma sala de jogos, ele é um prêmio do resultado que a empresa, que ele como colaborador construiu. Então, isso que é importante. Então, ao longo do tempo, a gente, nos primeiros 12 anos de empresa, nós fomos construindo uma cultura que você trabalha, você tem a sua liberdade, mas ao mesmo tempo você tem um compromisso de entregar um resultado. E esse processo foi amadurecendo de tal forma que chegou um momento e falou assim, vamos criar um bar que as pessoas que estão lá no ecossistema estão maduras o suficiente para entender que aquilo não é uma balada que eu vou lá e vou sair e vou para casa rolando escada abaixo de tão bêbado que eu tomei. Mas o fato é que aquilo é um prêmio, por exemplo, assim, eu fiz uma coisa foda, desculpa a palavra, eu fiz uma coisa boa, uma coisa eu cumpri uma meta hoje e eu preciso brindar essa meta. Como é que eu vou brindar? Eu posso brindar com uma Coca-Cola ou, se eu for de maior, com uma cerveja e brindar com o meu companheiro. Então, como forma de você brindar o sucesso que teve do dia, mas não que aquilo seja uma coisa de não, aqui eu vou entrar no copo e posso fazer o que eu quiser. Não, tudo que a gente tem de ambiente descontraído é uma forma de premiar o resultado que você tem como profissional. Então, isso foi um trabalho de 13 anos de construção que fez o pessoal entendeu. E aí, quando amadureceu a cultura de tal forma, a gente coloca internamente e todo mundo que entra lá, o próprio time, ele se sente na cultura, mesmo ele nunca tinha vivido aquilo, é uma coisa engraçada. Eu não sei explicar como isso funciona na prática, mas funciona. Que quando a gente contrata pessoas novas, por exemplo, esse ano foi contratado mais de 20 pessoas. Eles entraram lá e as pessoas que estavam lá já falaram assim, já sem combinar, sem roteiro, sem nada. Ele já entende como é que é a cultura e aquilo entra Então, mesmo entrando pessoas novas, a gente não tem problemas com isso. Então, resumindo, é da noite para o dia, eu tenho uma empresa tal e agora quero colocar um bar. Não, com certeza não vai funcionar. Tem um processo de amadurecimento de cultura, de ambiente, para que as pessoas amadurecem com o profissional que dá essa liberdade.
Legal, Leandro. Sobre o processo de contratação que você vem falando, a gente tem alguns alunos aqui perguntando assim se vocês têm funcionários de outras cidades além de Medianeira, se você puder falar um pouco sobre isso. Temos. Hoje nós temos gente que vem de Foz todo dia, nós temos gente que vem de Itaipulândia todo dia, nós temos gente que vem de Missal todo dia, de Metelândia, Vera Cruz, Céu Azul, eu não lembro se vem ainda, São Miguel. Então a gente tem bastante gente que vem todo dia dessas regiões e a empresa ajuda, e a empresa sempre aporta e ajuda nessas logísticas, né? Lógico, vai ter que sair um pouco mais de casa, vai chegar mais tarde em casa, mas enfim. Tem pessoas que optaram por continuar morando em Foz do Iguaçu e vindo para Medianeira, assim como teve pessoas que resolveram mudar para Medianeira. Então, de cada cenário, depende de cada cenário. Mas sim, nós temos aí pessoas de todas as regiões e algumas pessoas que moravam em Medianeira, conheceram pessoas aí pela internet e foram embora para São Paulo, foram embora para outros lugares e continuam trabalhando no home office para a empresa. Então, porque eles continuaram, mesmo trabalhando lá em São Paulo, tendo a mesma entrega, a mesma produtividade, o mesmo engajamento, mantiveram a mesma cultura como se estivesse dentro da empresa. Tá? Isso prova que é realmente uma revolução, né? Isso que aconteceu agora na pandemia, das pessoas terem que trabalhar no home office, quem podia, né? Quem tinha como, vocês já viam nesse processo antes mesmo da pandemia. A gente já vinha, tanto é que quando veio, a gente já estava preparado para isso, a gente já tinha estruturas para isso, nós tínhamos já um planejamento para isso, então a gente já rodava isso, não de uma escala igual a gente fez, porque da noite para o dia a gente foi 100% home office, isso estava até fora do nosso planejamento, mas a gente conseguiu sem perder qualquer produtividade. A gente fez happy hour online, a gente, inclusive, nós somos pioneiros. Depois de 3 semanas que eu estava fazendo happy hour, aí começou a aparecer lá na RPC, começou a aparecer um monte de empresa. Mas se você pensa em conversar aí com o pessoal que trabalha na empresa, vai ver que a primeira sexta-feira que a gente saiu de pandemia, já fez happy hour, a gente montou reuniões, a gente montava reuniões diárias de manhã, café da tarde, online com todo mundo, que é a mesma logística, o mesmo ecossistema que a gente tinha na empresa, que a gente fazia os momentos de convivência juntos, a gente, no primeiro dia de pandemia, na sequência home office, a gente manteve, só que deu online. Então a galera fazia café em casa, ia lá na live, mostrava, fazia pipoca na live, mostrava. Então, nós tínhamos já uma estrutura de tecnologia de tal forma que quando o cliente continuou ligando na empresa, que aí nós tínhamos todo o esquema de VPN, com roteamento e tudo mais, então eu ligava na empresa, a central já direcionava por um notebook que estava logado na empresa, lá na casa do cara. Então ele levou o telefone, levou o impressor. Lá da casa dele, imprimia dentro da empresa, se precisasse, entende? Então a gente tinha toda uma estrutura de tecnologia que todo mundo foi para casa das 4 horas da tarde para começar a trabalhar no outro dia de manhã, sem perder, sem impactar nada o cliente nem sabia se ele estava sendo atendido na empresa ou fora. Então, isso já vinha provando isso, mas a gente validou que nós estávamos preparados, porque a gente nunca tinha pensado em fazer esse teste. E a gente fez e funcionou legal, não teve impacto nenhum. Muito pelo contrário, a gente cresceu 35% na pandemia, né? Em termos de empresa. A tal da adaptação que dá certo, né? Isso. Ô, Leandro, nós temos uma pergunta bem bacana aqui do Andriel. Ele pergunta assim: se alguém tiver ideias, mas tem medo de compartilhar, não sabe como colocar em prática, poderia entrar em contato com vocês? Ideias no sentido de tecnologia? Eu acho, assim, ó, nós temos a nossa gestão, né? Antes de falar para fora, falando interno, né? Nós temos hoje o nosso ambiente de inovação, que é o Estabai Innovation Lab, e todo mundo dá ideias lá, colabora e tudo mais, tá? Essas ideias, algumas são incorporadas, que fazem sentido, outras não. Mas sim, eu gosto muito de ouvir ideias e eu invisto em algumas startups, invisto em algumas ideias. Se eu ver que fala assim, não, essa ideia é uma oportunidade. A gente investe grana nela, contrata e tal. E, inclusive, a pessoa que traz a ideia, ela participa, ela não é funcionário, mas sim passa a ser sócio dessa operação. Isso já acontece, tá? Então, não uma escala, nem numa escala que eu gostaria, mas já teve alguns casos, compra de aplicativos e outras coisas mais. Na praia do parque, eu tenho umas ideias também, assim como você tem ideias,
mas a minha ideia é no seguinte, de colocar, fazer algumas gincanas de programação, ou algumas coisas nesse sentido assim, tipo, a SWA tem algumas demandas, e a gente vai dar um ambiente, vai dar a estrutura, vai dar tudo, e pode montar um time e falar assim, olha, eu quero trabalhar uma semana nessa ideia aqui, numa demanda que a gente tem para a empresa e mostrar uma solução. Se essa solução for aprovada para a área de produto, você vai ser incorporado para a empresa e vai desenvolver essa ideia dentro da empresa. E a vantagem, por exemplo, hoje do tamanho que a SWA é o seguinte, por exemplo, se eu desenvolver uma ideia para aluno, tá? E essa ideia for legal e eu finalizar essa ideia, um dia depois de entregar essa ideia, a gente vai disponibilizar para 500 mil alunos, entendeu? Porque hoje a SWA tem 500 mil alunos que estudam diariamente em nossas plataformas. Nós temos mais de 1.000, nós temos umas 800 pessoas, eu falei 1.000, né? Mas 800 pessoas é certo, de professores, coordenadores, alunos, tutores, que passam pelas fações do setor de educação. Então, você imagina o seguinte, você tem uma ideia que possa ajudar 800 mil pessoas todo dia a estudar melhor, às vezes atividades melhor. Então, isso é a capacidade que a empresa tem hoje de alavancagem. Então, se você traz uma ideia legal para o setor de educação, e essa ideia for boa, a gente implementar ela e der certo, no dia seguinte, tem aí 500 mil pessoas, alunos estudando e usando essa sua ideia. Bacana. O Vitor Moraes, ele pergunta assim, como são implementadas as novas tecnologias? Vocês fazem testes? Como que funciona isso na prática? Hoje nós temos o setor de inovação, então, quando você desenvolve a gente sempre testa novas tecnologias, né? Mas as tecnologias, normalmente, a gente testa para desenvolver produtos futuros. Porque quando desenvolve um produto, é inviável a gente ficar sempre atualizando o produto que a gente fez, sempre para a última tecnologia. Envolve tempo, dinheiro, uma série de outras coisas. Então, mas nós temos uma equipe lá de setor de inovação que sempre fica observando isso. E nós temos alguns desafios de como trazer tecnologias novas para aquilo que a gente já fez, de uma forma que seja rápido e fácil e com menor custo. Então, trazer novas tecnologias para aquilo que já foi feito é um desafio não só para a SWA, mas para todas as empresas. A própria Microsoft, a própria Apple, um monte de gente aí sofre muito com isso. Por exemplo, entenda o seguinte, que todos os celulares que foram produzidos esse ano, o ano que vem serão outros. O mesmo aplicativo que foi para esse celular esse ano não vai rodar no aplicativo, às vezes não vai rodar no celular na nova versão do iOS ou do Android do ano que vem. Então, sim, a gente tem que ficar olhando essas tecnologias porque existe das empresas, porque às vezes o meu aplicativo que eu uso esse ano não vai rodar no novo celular e eu preciso sempre atualizar essas tecnologias para frente. É um grande desafio que a gente tem, mas sim, a gente tem que fazer isso constantemente. Não é uma questão da gente querer ou não. É uma necessidade para a gente se manter no mercado. Porque senão, daqui a pouco, não faz sentido desenvolver um aplicativo que só metade dos alunos só consegue usar o aplicativo os alunos que têm o celular do ano passado, não tem o celular do próximo ano. Então, ou um computador, enfim, do próximo ano, né? Do ano seguinte. Então, sim, a gente tem que ficar olhando constantemente as novas tecnologias, sim. Acredito que isso seja um grande desafio, não é mesmo? E a gente tem a Poliana perguntando aqui sobre outro desafio. Como vocês lidam com a crescente escassez de mão de obra qualificada? Nós procuramos um tal de semear para a gente potencializar a formação, a gente conversa com o Mondrone, a gente conversa com a prefeitura, mas sim, é um desafio, tá? A gente lançou 32 vagas agora esse mês de outubro, no aniversário da empresa, sabendo que a gente não vai conseguir contratar 32 vagas até o final do ano. Mas essas 32 vagas é o estoque que a gente vai ter que ter para até abril de 2022. Então, como a gente sabe que a grande dificuldade de contratar pessoas, então a gente abre as vagas com 90 dias de antecedência, tá? Para a gente já montando o estoque de pessoas, né? A gente fala assim, não, estoque de, estoque de pessoas mesmo, porque a gente já sabe que eu vou ter uma demanda de serviço lá em fevereiro e eu tenho que contratar as pessoas agora, para já preparando elas para fevereiro, hora que as operações, quando os projetos entrarem, essas pessoas estão preparadas. E também eu tenho um tempo de contratar essas pessoas. Então, assim, é um grande desafio. Então, a gente está buscando pessoas no mercado e formando pessoas também. Então, a gente trabalha nas duas vertentes. Buscando pessoas pleno e sênior, né? E também formando pessoas.
E aí é o seguinte, galera, para nós também um dos desafios é ter jovem aprendiz. E é importante vocês saberem isso. Por exemplo, vocês ganham uma bolsa de R$ 400 lá na Intrafy, está fazendo jovem aprendiz da SWA. Só que o custo que vocês têm para a SWA não é de R$ 400. Vai depender muito do profissional que está mentorando vocês. Esse custo interno é o R$ 400. Se esse profissional passar, por exemplo, 3 horas por dia ensinando vocês, ou 2 horas por dia, o custo de vocês na empresa é os 400, mais o custo profissional, que pode chegar a R$ 2.000, R$ 3.000, entendeu? Para você estar dentro da empresa. Mas é um custo econômico que a gente coloca para vocês, porque a gente sabe que se a gente não der oportunidade de ajudar vocês a entender a dinâmica, no futuro a gente não vai aumentar ainda mais a escassez. Então a gente tem 2 investimentos, que é o investimento na formação de jovens aprendizes agora, olhando para o futuro, e aí também a captação do mercado de profissionais já com experiência. Não é uma tarefa fácil. Eu diria o seguinte, hoje está sendo mais fácil a gente gerenciar esses times de contratação do que propriamente vender hoje para o mercado o processo de venda, ou tão quanto, né? É um grande desafio para a gente, sim. Então, hoje, tanto é que nós temos o DHO hoje, ele é um comercial especializado em contratar pessoas. Para ver, né, como tá aí uma oportunidade, pessoal. Tá aí uma área que talvez valha a pena vocês pararem, analisarem, refletirem e talvez seguirem, tentarem formar a carreira de vocês nessa área aí. Ô, Leandro, a gente tem a participação da professora Vandresa, aqui de Semeara. Ela diz o seguinte: sua empresa é diferenciada e ao ouvir você falar dela, sinto na sua fala o quanto ela é satisfatória e inovadora. E aí ela pergunta: o que você deixa de reflexão e também ideias para estimular a inovação e a diferenciação nas empresas? Eu acho que assim, tem muita empresa que ela é muito focada no dinheiro e não na entrega. Eu acho que o recurso financeiro que vai aportar tudo isso está relacionado àquilo que ela se propõe a resolver para o mercado e para a sociedade. Então, se ela se propõe a resolver um problema de forma satisfatória, que a sociedade fala assim, isso aqui faz sentido eu pagar por isso, aí vem a contribuição financeira que vai bancar daí todo o resto, vai bancar eu remunerar um profissional melhor, eu ter uma estrutura de inovação, permitir o funcionário pesquise outras coisas, e também permitir que o funcionário brinde internamente com uma partida de ping-pong, uma Coca-Cola ou uma partida de futebol lá no videogame. Então, a partir do momento que se muda, que o teu foco é para o mercado e não para o negócio, e o profissional também tem que entender o seguinte: mas eu ganho pouco, tá? Mas dentro da operação, aquilo que você faz, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar? Então, por exemplo, se a gente traz um produto inovador, que tem uma entrega melhor para o mercado, a empresa vai conseguir vender melhor. Se ela conseguir vender melhor, ela vai ter mais dinheiro para te pagar e te proporcionar uma melhor qualidade no trabalho. Agora, se você desenvolver um produto que é um produto de não... Vamos dizer assim, você está desenvolvendo uma coisa que você não goste, ou está desenvolvendo aquilo por obrigação, ou você está fazendo aquilo de uma coisa que você não quer fazer. Possivelmente você não fará bem, o teu produto não será bom, a empresa não vai conseguir vender bem. Se ela não vai conseguir vender bem, ela não vai ter dinheiro para te pagar e ela também não vai ter recurso financeiro para gerar um bom ambiente de trabalho. Então, tudo isso está relacionado a você. Aí, assim, lógico, para funcionar bem, a empresa tem que ter uma contrapartida. Então, entenda o que eu quero dizer com tudo isso. E que não é uma tarefa fácil, pessoal, não é tão simples. Mas a gente conseguiu, ao longo dos 15 anos, desenvolver um ecossistema onde que todo mundo entendeu essa dinâmica e essa dinâmica funciona. Mas depende muito dos empreendedores. Como é que os empreendedores olham para isso e acreditam nisso? Então, eu sempre... o mérito é meu? Eu acho que não. Eu acho que o mérito é da equipe, onde que eu sempre estimulei e falei assim, galera, eu gostaria que a empresa fosse assim, mas eu sozinho não vou conseguir fazer, então vamos trabalhar para isso. E aí eu acho que a felicidade e o sucesso das pessoas entenderem, e hoje nós temos um ambiente na qual todo mundo gosta de trabalhar lá, e aí até desafio vocês a perguntarem para os nossos funcionários como é que é trabalhar na SWA, e eles vão até dizer um pouquinho mais sobre isso.
os jovens aprendiz, né, que estão começando com a gente, vocês podem até bater, eu vou fazer uma roda de conversa com eles e falar assim, como é que é trabalhar na SWA? E isso até gostaria depois de ter um feedback de vocês para falar se aquilo que eu estou falando aqui realmente se concretizou na fala dos jovens que trabalham com a gente. Eu acho que, para complementar no que você vinha falando, é o tal do agregar valor, né? Tanto a empresa, nos seus produtos e serviços, ela precisa agregar valor para que o ganho econômico aconteça. E você comentou, mas às vezes a pessoa diz, eu ganho pouco, mas quanto que ela está agregando para a empresa? O quão bom é o serviço que ela está fazendo ali dentro, né? É tudo coisas que as pessoas precisam, de fato, pensar. Mudando um pouco de assunto, Leandro, eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião, porque a gente percebe, às vezes, com o público jovem aprendiz, às vezes, alguns jovens um pouco retraídos. A gente fala aqui muito sobre tecnologia e tudo mais, mas a gente sabe que também existem pessoas de realidades diferentes, tem gente que tem acesso, tem gente que não tem, e muitas vezes as pessoas, né, os jovens têm dificuldade de utilizar ferramentas tecnológicas que já são consideradas simples, básicas. E isso, assim, possivelmente lá no futuro vai fazer uma diferença lá na formação profissional dessa pessoa, né? O que você tem a dizer sobre isso? Vale a pena se dedicar, estudar bastante? Isso vai ser importante lá na frente? Assim, pessoal, entenda o seguinte, uma coisa que, inclusive, eu converso com muitos empresários, jovens e de mais idade, e advogados, médicos, comerciantes, que tem loja de roupa, calçado, não importa o que você tem. Entenda que todas as empresas elas são de base tecnológica. Mas eu vendo calçado, sapato, vou pegar Center Calçados aí em Medianeira. É uma empresa de base tecnológica. Por quê? Ela vende calçado. Mas, por exemplo, assim, ela tem um sistema que tem um RFID no calçado que ela pode fazer a contagem de estoque com o aplicativo passando, sem precisar de contar por sapato. Ela tem um e-commerce que ela pode vender online. Então, todas as empresas elas têm que ter conhecimento de tecnologia. Então, estudar no SEMEAR não é uma questão, mas eu quero ser advogado, eu não vou para o SEMEAR fazer o jovem aprendiz técnico. Muito pelo contrário, você deve fazer. Mas eu vou querer ser médico no futuro, fazer medicina. Eu não preciso fazer jovem aprendiz técnico. Preciso sim. Na minha opinião, todas as profissões deviam fazer um curso de tecnologia. Se você vai exercer ou não a tecnologia, não importa. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Eu nunca editei uma linha de código dentro da empresa. Eu não faço mais nem ideia de como é que funcionam as tecnologias novas. Eu faço mais de 15 anos de tecnologia. Mas o meu conhecimento de base tecnológica me faz, por exemplo, ter uma empresa de base tecnológica, mas também eu conseguir entender, olhar, por exemplo, uma loja de calçados, por exemplo, e entender os gaps que ela tem dentro do processo de gestão dela, porque desenvolveu um gatilho mental meu lógico, de lógica matemática, que isso eu posso replicar em qualquer coisa. Se eu vou fazer qualquer coisa que eu vou fazer, eu aplico isso. Então, a importância de você ter uma base tecnológica vai ser para a sua vida, não importa o que você vai ser no futuro. Eu sei que, assim, Leandro, acho que os jovens que estão aqui entre 15, 16, 17, é mais ou menos isso aí, anos, né? É isso mesmo, a média é 16, 17 anos. Então, assim, vocês estão no momento de experimentação. Se você for trabalhar na SWA como programador ou no suporte, mas eu vou querer fazer medicina no futuro, não faz. Eu acho que vai até ajudar você no futuro para entender como é que funciona a dinâmica de trabalho. Porque uma dinâmica de suporte é a mesma dinâmica de a loucura do suporte de uma empresa como a SWA é a mesma loucura para quem assistiu, por exemplo, ou quem está lá, por exemplo, no plantão de um hospital. Ou de um posto de saúde. A dinâmica do suporte da empresa é a mesma dinâmica, por exemplo, de quem trabalha numa cozinha de restaurante, que se você for fazer gastronomia, que é uma loucura, entende? Então, eu acho que fazer estágio e ser um jovem de técnico significa que você vai querer fazer alguém de tecnologia, mas isso vai servir de uma base de você conhecer e trabalhar em qualquer setor. Você vai ter muito mais facilidade de navegar em qualquer outro setor, inclusive no setor de tecnologia. Então, conhecer tecnologias, pessoal, eu acho que é como aprender a fazer matemática 2 mais 2 igual a 4. Isso você vai usar para a tua vida inteira, tá? A tabuada, você ter tecnologia, porque tudo que você fizer daqui para frente, não importa o segmento que você for, a formação que você tiver, você vai estar ligado diretamente a alguma coisa tecnológica, tá?
Então, mas um tem mais facilidades, outro menos facilidades. Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade para tecnologia, não. Quando fui fazer a faculdade, eu era um aluno nota 7 ralando. E eu tinha meus amigos que eram nota 8, 9 dando risada. Então, mas eu corri atrás, eu me esforcei muito mais, e de tal forma que hoje eu consegui chegar onde cheguei. Então, alguns sempre vão ter mais facilidade, outros menos. No final da história, vocês vão usar isso para a sua vida inteira, tá? Bacana. Bom, Leandro, a gente já está fechando quase 1 hora de live. Eu gostaria de agradecer a sua participação. É bacana porque você traz o assunto com muita propriedade, né? São anos aí se dedicando a essa área e aos negócios e tudo mais, e isso traz, com certeza, muita informação, muito conhecimento para todos nós. Então, fica aqui o meu agradecimento por você ter topado participar desse ciclo de palestras. E desejo todo sucesso para empresas, para as empresas de vocês, do grupo SWA aí. Com certeza vocês vão se destacar muito ainda nos próximos anos. A gente vai ouvir falar muito de vocês. Obrigado de coração por ter topado participar, em nome do Semear também. Obrigado, Leandro. E fico à disposição de vocês, bater papo. Até conversei com a Alici também, se vocês gostariam de fazer uma visita técnica na empresa. Se vocês gostariam de fazer outras rodadas de negócio com, por exemplo... eu estou falando suporte aqui, mas assim, talvez chamar alguém do suporte e falar assim, como é que é o suporte de verdade? Que ele vai falar do dia a dia, como é que funciona, como é que é o dia a dia do programador, como é que é o dia a dia de um analista de sistema. Acho que deixo aberto aí para vocês aí, e para conhecerem e entenderem, porque a melhor coisa, assim, se vocês for fazer estágio na SWA e falar assim, tecnologia não quero isso aqui para minha vida. Já serviu, porque pelo menos porque acho que a maior frustração, tanto das faculdades, quanto nós como empresa, ou quanto você profissional, é você começar a fazer uma faculdade que você não goste. Então, esse processo de jovem aprendiz serve também para vocês experimentarem qual é a profissão que eu quero realmente. Porque tem gente que fala assim, eu quero ser programador, mas quando entende como é que é o dia a dia do programador, ele não quer. Tem gente que fala assim, eu quero ser médico veterinário. Quando ele entende o que o médico veterinário é o dia a dia, ele não quer. Então, acho que assim, esse momento de vocês serve para entenderem, né, e amadurecerem mais. O que eu quero ser no futuro? Porque a gente sempre fala na empresa, né, somos um tabuleiro. Nós temos recrutamento interno, Leandro. Então, assim, tem gente que entra no suporte. Trabalha 90 dias no suporte, não gosta, mas deve uma vaga no comercial e vai para o comercial. Tem gente que começa no comercial, não gosta do comercial, vai trabalhar no suporte, outros vai trabalhar no desenvolvimento. Tem gente que trabalha no desenvolvimento, não gostou, trabalha na implantação. Então, assim, o que importa é você estar feliz fazendo aquilo que você gosta, exercendo a profissão que você gosta, e que aquilo não se torne um martírio. Você eu tenho que trabalhar naquela empresa, fazer tal coisa. Não, você tem que sair de casa feliz, chegar naquela empresa e fazer aquilo que você gosta. Maravilha, Leandro, concordo com tudo que você trouxe para a gente, e é um até mais, então a gente já vai conversando para quem sabe marcar uma próxima oportunidade. Combinado, então. Maravilha, pessoal, agradeço a participação de todos vocês, obrigado pela participação, por todas as mensagens, as perguntas, divulguem aí, mandem para os colegas, para os amigos de vocês, para que a gente possa difundir ainda mais esse assunto. Abraço para todos vocês e até a próxima.